Pessoal, boa noite. Hoje eu e o Wesley a gente vai apresentar o nosso trabalho final da disciplina de bem-estar animal e o artigo que a gente escolheu é sobre expressão facial, um método subutilizado para determinar o bem-estar nos mamíferos. A gente pegou esse artigo da revista Altex, que é Alternatives to Animal Experimentation, que é classificada como A1 de 2017. Na introdução, eles comentam que o bem-estar animal é um assunto muito atual e que a sociedade exige muito a sua promoção hoje em dia, né? Além de que as pessoas aceitam o uso de animais em pesquisa se eles tiverem níveis adequados de bem-estar e se não tiver outra alternativa. Eles também comentam sobre as pesquisas em bem-estar animal que necessitam de indicadores fisiológicos, clínicos e psicológicos dos animais, sendo que eles precisam sempre ser avaliados em conjunto para ter um resultado fidedigno. Cada animal responde a estímulos de forma particular e depende muito da idade, do sexo, do temperamento e do histórico de vida. Aí, por último, eles falam que uma das formas de avaliar o bem-estar animal é pelas expressões faciais, que é muito limitado na medicina veterinária, a não ser para avaliação de dor, que é bastante utilizado. E os objetivos foi realizar uma revisão de literatura sobre a função das expressões faciais em mamíferos, discutir sobre as possíveis aplicações para a determinação empírica do grau de bem-estar animal e discutir sobre a relevância das expressões faciais na avaliação de bem-estar animal, tanto como uma forma de comunicação quanto para determinar o estado de bem-estar. Eles basearam essa pesquisa em mamíferos e eles explicam que as expressões faciais são os movimentos do rosto que o animal faz quando é estimulado de uma forma positiva ou negativa, e que existe um conflito entre as expressões faciais como um meio de comunicação e uma forma de expressar emoções, por isso é mais difícil de mensurar o grau de bem-estar nos animais. No contexto do estado afetivo, o bem-estar ele é definido como a ausência de emoções negativas a longo prazo, que está associada a oportunidades de experiências positivas. Nos seres humanos, o estado afetivo, que são os sentimentos, eles podem ser alcançados usando verbalização, enquanto em animais a vocalização pode indicar diferentes coisas, como dor, ameaça e felicidade. As expressões faciais em animais são relevantes, mensuráveis, e elas também servem como indicador do estado emocional. Então, aqui, nessas imagens, né, desse coelho e desse cavalo, tem alguns indicadores de estado afetivo negativo e dor, como aqui no coelho, os olhos fechados, as orelhas para trás, ali no cavalo, as orelhas caídas, a rigidez da região do masseter, a abertura das narinas e a rigidez da boca e do queixo. Então, a expressão facial utilizada como um sinal social. Os autores eles comentam que é possível avaliar o bem-estar social dos animais através da expressão facial. E também em relação à interação entre as espécies. Também pode ser utilizada a expressão facial como sinalizador de comunicação individual ou em grupo, entre dois indivíduos ou até entre dois grupos, e que a expressão facial é muito mais bem utilizada em comunicações de pequenas distâncias, né? Significa que é muito mais fácil da gente conseguir visualizar as expressões faciais em dois indivíduos que estão mais perto do que mais longe. E que as expressões faciais também refletem o ambiente. Eles fizeram um estudo num zoológico onde, num certo grau de visitação, os animais começavam a apresentar expressões faciais de agressividade. E depois eles reduziram a visitação e os animais também reduziram as expressões faciais de agressividade. Eles utilizaram alguns métodos de mensuração. Na verdade, eles descreveram alguns métodos de mensuração de expressão facial, que é utilizado o de baixo para cima e de cima para baixo. Avaliar toda a musculatura e qualquer movimento da face e cabeça do animal, desde do inferior da cabeça até a parte superior, e tanto da parte superior quanto também da inferior. Então, os olhos piscando, movimento de musculatura de masseter, de lábio, de nariz, de orelha e tudo mais. Outro método que também é utilizado é o sistema de codificação de ação facial, que é um sistema descrito para humanos, né, que é através da observação de todo o movimento facial, mas também tem descrição em
em primatas não humanos, em cães, gatos e em cavalos. Outro método alternativo de avaliação da emoção ou bem-estar é através da lateralidade na produção da expressão, que aí é em relação ao sistema nervoso central. Eles descrevem que animais mais estressados têm maior dominância do lado esquerdo do corpo. Então, normalmente, até nós humanos temos mais dominância do lado direito, quem não é canhoto. E eles descrevem que os animais eles têm maior dominância do lado esquerdo quando estão estressados. Em cavalos, quando eles têm a posição da orelha assimétrica, pode demonstrar dor. Em ovelhas, algum episódio de susto. Então, nessa foto, demonstra um animal bem debilitado, resgatado, que ele tem assimetria nas orelhas e possivelmente esse animal está sentindo dor, né? Porque tem bastante lesão pelo corpo dele. E quando que a expressão facial não é fidedigna como indicador de bem-estar? Né? E a gente tem que levantar algumas questões. A espécie em questão, a espécie que está sendo avaliada, tem musculatura facial suficiente para gerar mobilidade para avaliação? Então, os répteis, normalmente, eles não têm uma musculatura um pouco desenvolvida, então a expressão facial deles vão ser menos desenvolvida. E as expressões faciais, elas devem ser observadas diretamente ou através de tecnologia. Então, observando a olho nu, digamos assim, o animal, e também através por câmeras, equipamentos que gravem imagens dessas expressões faciais. E as emoções, elas devem ser suficientemente diferenciadas nas expressões faciais. Então, o animal, quando ele recebe alimentação, ele tem que ter esse estímulo, essa emoção, para gerar essa expressão facial para ser observada. Então, como conclusão, os autores descrevem que, embora as expressões faciais elas sejam utilizadas raramente na avaliação de bem-estar, porque é uma prática ainda não utilizada, não muito utilizada, as evidências sugerem que tais expressões, pelo menos em mamíferos, que foi o objetivo do trabalho, que podem fornecer insights importantes sobre os estados internos. Além de que as expressões faciais, elas podem potencialmente indicar expressões psicológicas, emocionais nos animais, bem como reações temporais específicas a alguns estímulos. Então, como aqui nessa foto, esse cachorro possivelmente está assustado com alguma coisa, ele está atento, né? Então, a gente vê que os olhos estão bem evidentes, as orelhas estão baixas e a gente consegue ver que a expressão facial está demonstrando algum sentimento desse animal. Algumas referências utilizadas no trabalho, né? Esse trabalho ele tem bastante referências, a gente não colocou todas aqui, é um ponto, é uma crítica, né? E algumas também, a maioria das referências são referências antigas, né? E os objetivos do trabalho são claros. A pesquisa ela foi de grande importância porque não tem muitos relatos, muitas descrições sobre as expressões faciais ainda. A revisão de literatura ela foi um bom método, né, escolhido para descrever sobre o assunto, e porque é um assunto pouco discutido na medicina veterinária. Os objetivos eles foram justificados e alcançados no decorrer do trabalho, principalmente na parte de discussão, onde eles escreveram todos a maioria dos métodos, como que os animais, né, as principais expressões faciais. Na discussão, assuntos semelhantes foram falados repetidamente, então isso é uma crítica que a gente levantou também do artigo, de forma diferente, mas que deixou um pouco cansativo a leitura, né? Então eles falaram o significado de expressões faciais numa parte, depois repetiram umas 2, 3 vezes. Em relação às referências, como eu já comentei, algumas eram bem desatualizadas, né, do ano de 1991, e pode ser que esse assunto também vem sendo estudado há muito tempo. Então, era isso que a gente ia abordar na nossa apresentação, e obrigado pela atenção de todos.